Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje eu quero falar um pouco sobre transformação rumo ao despertar espiritual. Esse é um vídeo breve, com a garganta um pouco ruim, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso, que às vezes as pessoas, elas não, elas querem um despertar espiritual, né? Porque existe também o despertar humano, mas o que a maioria hoje em dia busca é o despertar espiritual. Porém, elas não sabem como fazer isso. Elas acreditam que é somente mudar algumas coisas, é somente ir para determinados lugares que tudo vai ficar bem. Mas, quando a gente fala de transformação, eu gosto sempre de dizer que, e é o que eu percebo na maioria das vezes que eu converso com algumas pessoas, que a mudança, ela é necessária, mas a transformação, ela é essencial. Por quê? A transformação, ela fala do que é interno, e a mudança, ela fala do que é externo. Se você já percebeu, ou até mesmo já aconteceu, de algumas pessoas dizerem que vão mudar, mas com o tempo elas voltam, elas retornam à mesma coisa que elas eram antes. Ou seja, elas apenas mudaram. E como eu disse, a mudança ela é externa. A transformação ela é interna. E quando isso acontece realmente, a pessoa se torna livre. Muitas pessoas também falam que são livres, mas na verdade elas apenas colocaram aquilo que elas não querem mais fazer para debaixo do tapete, como se fala. Então, quando se tem uma oportunidade de praticar aquele ato e ninguém fica sabendo, as pessoas acabam desenterrando, né, como também algumas pessoas falam, desenterrando aquela sombra e acabam praticando aquilo. Ou seja, não é uma transformação, algo interno, a pessoa ela não é livre realmente. Ela apenas reprimiu aquela sombra, mas tendo uma oportunidade, ela acaba praticando. Então, o ser livre, ele vai muito mais além do que apenas ter uma mudança. Ter uma mudança, muitas vezes, externa, que na realidade é o que eu acredito, né? A mudança externa. Mas a transformação é que realmente vai te levar para um despertar espiritual. Por quê? Porque o despertar vai fazer você, vai fazer a pessoa ver realmente o que está acontecendo fora. Por quê? Porque a transformação ela é interna. E tudo que está fora de nós é reflexo do nosso próprio interno. Então, quando eu olho alguma coisa e eu vejo que aquilo está ruim, está difícil, está, enfim, várias, na verdade, é o meu interno que está refletindo isso no externo. É um pouco complicado de entender, mas quando a gente consegue perceber isso de maneira profunda, a gente consegue analisar de uma forma muito mais racional do que a gente fica fazendo citações que muitas vezes não, não nos ajudam em nada. A maioria das vezes também acontece o quê? A pessoa ela tem um despertar espiritual, ela acredita que tem um despertar espiritual, mas ela não transformou internamente. Ela apenas mudou. Então, é aquilo que eu disse no começo do vídeo. A pessoa, quando ela muda, ela até consegue ficar um tempo, mas ao longo, né, se isso demorar muito, a pessoa retorna às mesmas coisas de antes. E isso não é uma transformação, e isso não é um despertar. Isso é apenas uma mudança para mostrar algo para alguém. O que eu, né, o que a gente percebe que, como eu coloquei aqui, né, a transformação rumo ao despertar espiritual, isso é um fato. Acontece com todas as pessoas que têm um despertar espiritual. Elas se transformam, ou seja, elas
fazem uma análise interna. Muitas vezes algumas pessoas elas se questionam a vida, questionam por que que isso acontece, e elas acabam, se elas buscam alguém, né, alguém que tem ali uma intenção, alguém que já tem ali um caminhar nessa área mais espiritual, ela consegue saber onde que ela está, vamos dizer assim, né, responder algumas perguntas que às vezes a maioria não tem respostas. A maioria, às vezes, acaba colocando a pessoa mais dentro de uma bolha do que tirando fora. E com isso a pessoa acaba ficando confusa, não sabe o que fazer. E isso é, como eu falo, isso é realmente a pessoa já está começando a ter um despertar. É um sintoma de uma pessoa que está despertando. Eu costumo dizer que quando a pessoa começa a questionar, começa a não se encaixar mais em certas coisas, ela está acordando. Depois, antes disso, é claro, depois, quando ela desperta, ela já não se encaixa mais em alguns lugares, em certas coisas que ela fazia. A pessoa consegue ver a floresta e não mais a árvore, ela consegue ter mais compaixão, ela consegue perdoar, ela consegue também não julgar daquela forma, né, que as pessoas colocam emoção. Não, ela não critica, ela não julga, ela apenas acolhe e ela também tem uma qualidade, né, é um atributo, na verdade, eu gosto de que é um atributo que vem da essência divina, o atributo da compaixão. A pessoa acolhe, a pessoa tem um afeto, a pessoa conversa, a pessoa orienta, ela não julga. A gente deveria de entender qual é a diferença, né, do julgar e do orientar. Você orienta para que a pessoa possa tomar um caminho mais perfeito e agradável, enquanto o julgar é impor uma ideia para aquela pessoa. Então, se eu julgar uma pessoa, eu vou impor aquela minha ideia, a minha ideia certa, enfim, é o que algumas pessoas fazem. E você orientar alguém é falar para ela que tem um caminho mais interessante, um caminho mais legal. Inclusive, algumas pessoas que têm esses sintomas, eles conversam comigo, eu falo, olha, assim, né, quando quiser, vem, vamos conversar. Eu estou aqui para orientar. Isso eu acho que é de todas as pessoas que estão nessa fase de transformação, rumo ao despertar espiritual, precisam ter ali uma resposta de muitas coisas que as pessoas fazem. Aí é como eu gosto de dizer, a pessoa precisa, né, abrir o coração para uma outra forma de pensar. Do contrário, ela vai acabar buscando aquilo que identifica mais com ela. E quando eu comecei nessa fase de transformação, né, despertar espiritual, a gente tem que é, ouvir todas as coisas, a gente tem que estudar sobre o que nos está sendo passado, porque é muito fácil, às vezes, a gente ouvir alguém falando e já excluir aquele pensamento. Eu, né, eu sei de muitas pessoas que não buscam, não estudam a mais profundamente, procuram analisar, procuram refletir sobre aquilo que a gente fala e logo já vai excluindo, já vai julgando o que a gente fala. Então, desse ponto de vista, quem está como é que eu posso dizer, nesse processo, a pessoa tem que manifestar o atributo de Deus que está em todos nós, que é a compaixão. A gente entende, compreende e acolhe. E está tudo bem. E todo mundo segue a sua vida conforme ela quer. Então, esse foi um vídeo um pouco pequeno, tá? Mas é um vídeo que eu queria gravar. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário. E se você quiser conversar, quiser saber um pouco mais sobre isso, eu também faço trabalho de mentoria, de terapia. Você pode acessar o link abaixo e a gente pode estar conversando sobre algumas coisas aí que você talvez tenha algumas dúvidas.
que a gente pode estar conversando sobre isso. Bom, então acesse o link abaixo aí, se te interessar. Um forte abraço e até mais.